O Trump anunciou uma taxa de importação de 25% sobre o aço e alumínio, o que deve gerar complicações tanto dentro do seu próprio país como nos seus principais países exportadores, né? E a gente tem a gente mesmo, né, o Brasilzão, aí você tem Canadá, você tem Coreia do Sul, você tem México, aí uma porrada de país aí que vai ter problemas com essa nova taxa. O único que tentou dar uma de herói e revidar essa taxa foi o Canadá, que mais tarde teve um probleminha, porque os Estados Unidos, o Trump, não contente, não feliz com essa revolta do Canadá, aplicou agora 50% em vez de 25%. Então, o imposto dele subiu mais um pouquinho. Falando nisso, eu lembrei agora daquele... Não sei se vocês já viram aquela competição de tapa na cara. Um vai dar um tapa na cara do outro, né? Você tem que respeitar o espaço e dar um tapa. Aí o outro absorve o tapa, dá um tapa em você. E você, opa, aí você... É isso que está acontecendo. O Trump vai lá e dá um tapa em alguém. Aí qual o país que é o mais corajoso aí? Absorve, toma de volta. Aí o Trump, opa, toma de volta. E fique... Quem sobreviver por último fica melhor. Mas é claro que a economia do Canadá não é nem 1% do tamanho dos Estados Unidos. Não é nem metade. Então, quem mais sofre com essas coisas, é óbvio que é o Canadá. O Brasil é, em volume, o segundo maior país exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos. Isso conforme dados do próprio Departamento de Comércio americano. Só para você ter noção, cara, em 2024 foram exportados 4,1 milhões de toneladas de aço. Só para você ter uma noçãozinha aí. A gente só fica atrás do Canadá. O Canadá envia 6 milhões de toneladas de aço, né? Em terceiro lugar está o México, com 3,2 milhões de toneladas. E com essa taxa, 25% a mais, né, se torna mais difícil a exportação, porque, primeiro, o mercado interno dos Estados Unidos vai dar preferência para a produção nacional, assim como ele quer, né? Ele mesmo fez declarações dizendo que prefere que o mercado interno produza esse aço e que os Estados Unidos não fique dependendo do aço estrangeiro, né? Não depende, na verdade, o aço estrangeiro, o aço de fora, o aço importado dos Estados Unidos representa apenas 25% do aço total utilizado no país. Então o país já não depende disso. Mas o Trump, aparentemente, quer a ideia de que os Estados Unidos se torne independente na produção de aço. Não precisa importar nada, né? Então tem essa tendência a não importar e produzir internamente, e com isso, né, a compra do nosso aço diminui, né, deixando aí uma chuva de aços que em tempos normais iria para fora do país, agora ficando no país. E aí, como eu falei, são 4 milhões de toneladas, né, que são enviados. Então, milhares de toneladas de repente podem ficar no Brasil, barateando assim o preço de muitos produtos. Porém, muitas empresas podem sofrer com isso, né? Empresas de eletrodomésticos, a empresa de aço, a produtora de aço, vai ter esse aço barateado, ou seja, vai diminuir a sua margem. A gente ganha e perde. Produtos ali do campo dos automóveis, né, eletrodomésticos, eletrônicos, tendem a ficar mais baratos porque o aço e o alumínio vai ficar mais barato porque a gente vai ter um aumento dessa oferta. Porém, né, as empresas, como eu falei, muitas empresas vão ter sua margem diminuída, né? Empresas de aço, por exemplo, o que causaria aí alguns certos cortes, demissões em algumas certas empresas. Para você ter noção, o Instituto IP espera uma redução de 1,6 milhões de toneladas, representando aí 1,5 bilhão de dólares, né, negativos aí do PIB do Brasil. Negativo não, que a gente vai deixar de ganhar, que a gente vai deixar de produzir. Nas importações o impacto é marginal, 64 milhões de dólares. Uma grande alternativa seria procurar outros compradores do mundo, do globo. Mas essa tarefa não vai ser tão fácil, porque, primeiro, todos os exportadores que exportam para os Estados Unidos vão imaginar a mesma coisa, então a concorrência vai se tornar mais acirrada, fora que no mundo afora já existe um player muito grande que já trabalha exportando esses itens para o mundo, a China. E aí, você já pode imaginar como é que fica complicado. Uma grande alternativa seria a gente tentar vender esse aço aqui no Brasil, mas isso é só uma alternativa, porque não se tem estudos ainda, não se tem conhecimento se o mercado interno conseguiria absorver todo esse aço, caso fosse trazer para o Brasil. Eu acredito que não. A gente deve conseguir absorver alguma coisa aí, mas todo esse aço não. Acredito que a médio e longo prazo
as empresas devem com certeza diminuir a produção. Na verdade, não. A curto prazo eles já devem diminuir. Porque se a tendência é você exportar mais para os Estados Unidos, você não encontrou outro player, você não vai produzir a mesma coisa e contar com a sorte, né? E contar com a sorte de vender no mercado interno ou arrumar alguma coisa em cima da hora. Você diminui a produção, se encontrar alguma coisa, se encontrar um novo mercado, aí você produz mais. E no conjunto da economia, o impacto disso seria insignificante. A gente perderia aí 0,01 no PIB. Então, não é algo que vai acabar com o Brasil. Mas em contrapartida a isso, temos um problema. Ao todo, 25% do aço dos Estados Unidos ele é todo importado. Ao todo, 25% de todo o aço utilizado nos Estados Unidos é importado. Os Estados Unidos importa aço como matéria-prima para produzir eletrodomésticos, automóveis. Ele faz a produção e vende. Quem é um grande comprador desses produtos? O Brasil, né? Nos Estados Unidos, se a gente tiver uma queda de oferta de aço, o que deve acontecer com os produtos de aço? Você sabe a resposta. Vai aumentar de preço. Se o produto aumenta de preço na produção e no mercado interno, o que acontece para a gente, que é o comprador? O preço aumenta para a gente também, certo? Ou seja, devemos ver um aumento dos produtos no Brasil, né, a médio prazo, pelo menos, já que a tendência é que o mercado interno dos Estados Unidos supra essa demanda por aço. Outro probleminha é que com essa inflação relacionada ao aço, ao alumínio, né, o Fed deve aumentar um pouquinho os juros lá nos Estados Unidos, ou pelo menos manter ou aumentar, nem que seja 0,1, 2. Enfim, a gente deve ver um aumento aí, né, para poder segurar essa inflação, o que significa que o dólar vai se valorizar novamente frente a moedas emergentes. E uma delas em moedas emergentes, bom, não podia ser diferente, né? O realzão da massa, que está atrelado a nada. Mas não é uma coisa para entrar em pânico, acabar com a vida, nada disso. A gente sabe que as coisas mudam. Hoje é isso, amanhã você vai acordar amanhã de manhã e o Trump vai liberar todas as taxas, né? Vai abrir comércio, enfim. As coisas. Então, assim, as coisas mudam de um dia para o outro. Estamos lidando com pessoas, estamos lidando com economia. Isso é normal. Então nada de se desesperar, certo? Se você acredita que as coisas vão melhorar a médio prazo, compra aí algumas ações na Bolsa Brasileira. Enfim, se você acredita que não, compra aí também alguma coisa de renda fixa. E é isso aí, né? As coisas vão mudando, o mundo vai mudando, vai evoluindo, né? Nosso presidente tem que aprender a lidar com isso e tomar medidas em prol, né? Pensando no bom para o Brasil, como o Trump está pensando para os Estados Unidos, sem considerar, sem ter pena de ninguém mundo afora. O Brasil, infelizmente, ainda tem essa mentalidade. Já passou da hora da gente pensar apenas no Brasil e o resto do mundo que se lasque para lá. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!